Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos, depende da hora que estão assistindo essa conversa. Então, seguindo com Palavras do Silêncio, conversas com amigos espiritualmente despertos. Antes de mais nada, agradecer a todos que estão assistindo, que assistiram, que têm aí, de certa forma, dado os seus apoios, se inscrito no canal, colaborado com o Pix, com o canal, para que a gente continue com esse trabalho nosso aqui. Hoje nós vamos conversar com Félix Barrett, um amigo do coração de muito tempo, mas também a gente está fora do tempo, porque na hora que nós nos encontramos não tinha tempo, né? E agora também não. Félix morou no Brasil muitos anos, agora está no seu país de origem, Alemanha, onde estamos fazendo essa conversa. Félix tem uma longa história espiritual, de busca espiritual com vários mestres, que ele vai relatar para nós, um grande músico também, um terapeuta da música, não só da música que os nossos ouvidos acolhem normalmente, mas da música que o nosso corpo toca e como é que a gente toca essa música sintonizada com o universo. Aí todas as terapias vibracionais que vai dos florais de Bach, e ele que me ensinou inicialmente, até a homeopatia, passando por espagiria, alquimia e muitas outras coisas. Bom, Félix, pergunto para você, quem é Félix? Quer contar para nós um pouco da sua experiência, o que é o despertar espiritual, o que é a vida espiritual para Félix? Posso dizer, em primeiro lugar, que meu português não está mais o que foi 20, 30, 40 anos atrás. Mas minha felicidade de falar português, de ouvir essa língua bonita, e sempre quando penso no Brasil, esse povo corajoso, maravilhoso, esperto, muito mais vivo que aqui na Europa, especialmente na Alemanha, me emociona sempre. Então, estou muito emocionado que você, de repente, me ligou e perguntou sobre essa conversa. Estou muito tocado e mando todo meu amor para as pessoas que escutam seu canal. Porque também o tema do seu canal me está muito perto. Eu escrevi um livro de comparação filosófica entre as filosofias da linguagem ocidental e oriental e descobri que a mesma coisa, esse paradoxo, que a linguagem, as palavras, não podem explicar a realidade. A vida, que sempre muda de um momento para outro, as palavras são mais ou menos idênticos. Então, cada um associa às palavras alguma coisa está mais ou menos fixo. Então, as palavras é um grande dom que a humanidade tem, mas também é um grande perigo de acreditar que o mundo seja assim como a linguagem permite dizer. Então, não vamos nós, nessa conversa, ser limitados pela linguagem, especialmente a minha linguagem pobrecita em português, do brasileiro, mas realmente espero que vamos poder encontrar uma conversa de coração a coração, onde nós nos entendemos, mesmo se as palavras não estão assim artisticamente fino como talvez deviam ser. Então, muito obrigado por esse convite. As palavras, elas apontam para aquilo que é. Simplesmente apontam, mas elas não são o que é. Como você falou, elas podem limitar, e geralmente limitam, porque elas explicam, criam conceitos
criam crenças que são véus e não permite que a gente esteja presente no que é. É isso. Aí depende se nós queremos falar sobre no nível filosófico, porque os filósofos sempre eles gostam de estar de outra opinião. Ou se nós queremos falar sobre no nível místico. Os místicos dizem sempre, sim, está assim. Podemos, então, escolher no que nós queremos. Ao nível filosófico, diria que ao que é, poderia implicar que o ser está uma coisa, como nós falamos, uma coisa é como uma estátua do Buda, ou uma vela, ou tempo, uma situação política. Embora a realidade é que também tem um não ser, a possibilidade de transformar o potencial, uma coisa que está aberto, então aberto no sentido que não é como nossa mente normalmente diria, mas que isso é um potencial. E esse é um miraculo. Não sei se essa é a palavra certa, mas Milagre, um milagre, milagre. milagre. Um milagre, como na física quântica, que não é possível dizer é onda, é matéria. É um milagre, mas nós podemos dizer é outro, é diferente. Deus, o divino, a realidade espiritual é diferente de tudo que nós podemos imaginar, pensar, sentir, falar. E por isso, tem a ver um pouco com crença. Nós podemos confirmar que é outro, assim que dizemos que é assim, pode ser diferente. Sim. Dizemos que é diferente, aí já é outro. Então, há que respeitar humildemente que o mundo espiritual é outro, que nós podemos pegar, fixar num caminho, e talvez é o maior peligro de fazer de um caminho espiritual, que é um caminho interior, um caminho exterior. Aí já tinha muitas brigas religiosas e essas coisas todas. É totalmente inútil, porque realmente os grandes mestres mandaram todo mundo olha dentro de você. E só instituições mandaram segue esse passo, faça esse mantra, tudo funciona, está muito bem. Mas se você não encontra dentro de si, se perde-se em caminhos espirituais lá fora. Eu posso falar isso da minha própria experiência. Eu tive grandes mestres e perto deles me senti muito bem, e fiz todos os exercícios, prosternação, e rezas, e mantras, e tudo. Mas o único que conta no fim do dia é dentro, se encontrei o retorno na minha própria essência. Se eu encontrei essa eternidade, ou esse não ser, ou esse ser dentro de mim. É a única coisa que sei. Ninguém, nenhum caminho, nenhum mestre vai te salvar no momento da morte e nem no momento da ressurreição. É uma coisa Então, absolutamente própria. então, eu poderia dizer que isto é uma experiência direta, quer dizer, não é nem crença, nem conceito, nem mantras, nem práticas, mas é uma experiência direta que a gente realiza e experimenta, e como você falou, e fica nesse recôndito, esse tesouro, vamos usar aqui, é o coração dessa realização, que você encontra aí a paz, a felicidade, a beatitude, enfim, a gente pode usar várias palavras para expressar isso, mas é aí dentro
E a minha pergunta que vai aí a partir desse dentro, mas o Aloysio aqui na hora que está, ou o Félix aí, se é que tem esse aí, esse aqui, talvez seja uma coisa só, é, será que existe esse dentro, esse fora? Será que na hora que o Félix está nesse repousando nessa plenitude, essa beatitude interna, isso não está manifesto fora? Como que isso se dá? Eu concordo com você que a experiência e a realização é o que importa, porque quando você ama, pode vir o doutor e disse, não, a pressão sanguínea está muito baixa, você não ama. Que absurdo! Você sabe que você ama. E se ele tem um conceito que quando se ama a pressão é alta, não sei. Mas... Então, quer dizer, aí se vê que pode ser diferente para cada um. Nesse sentido, é, é muito individual. Às vezes também dentro de nós tem extases, momentos e ilusões, mas perto nós pensamos que já é uma realização e era só um pequeno momento, uma introspecção. Isso é normal no caminho e por isso faz sentido que há mestres, mas na nossa época é uma época onde mesmo sem mestre cada um pode acordar, porque o campo geral da espiritualidade, da luz, do amor, do suporte dos seres desses níveis, dos mestres ascendidos, é muito grande, é muito importante ser independente de todos os, digamos, autoridades que te dizem faça isso ou faça aquilo. Realmente, como você disse, é uma coisa aqui, e se de repente o tempo, o espaço se dissolve, passa por uma coisa onde nós somos ninguém, nem Félix, nem Aloysio, fora do espaço, fora do tempo, e há que aguentar esse vazio, podemos chamar isso um vazio, mas dentro desse vazio há todas as possibilidades, realmente de encontrar uma coisa nova. E talvez se costumar com amigos é muito importante. Se você tem outras pessoas, como no seu canal, que dizem, é normal que sente um vazio, que não se vê o sentido, que não se sabe, é um não saber. É normal, aguenta. Aí você, quando passa por essa fase, tem mais coragem de aguentar. E aí, de repente, vem o arco-íris, vem o milagre, vem tudo que é como uma borboleta que passa e que passa por essa transformação. E talvez o Brasil, como um país de borboletas, todo mundo sabe, quando o cocão, quando se abre o cocão e a borboleta não passa ativamente através dessas dificuldades, a borboleta não vai poder voar. É quase como uma cesariana, é a última Sim. solução. Parece que a criança tem que passar por essa dificuldade do canal de nascimento. Um símbolo, como uma fruta, tem que passar pela semente. Está tudo denso, está tudo pequeno, e muitas frutas aqui só dão frutas se no inverno está tudo concentrado. E aí vem. E no mundo, no cosmos, ao nível cósmico, diz-se que a planeta Terra é o mais longo afastado do centro de luz e do amor, da unidade e de tudo. Os seres que estão aqui na Terra e a Terra como um ser escolheu de se afastar tanto
dessa fruta, dessa origem, para ser separado numa semente, mas com todo o potencial. Então, se realizarmos que o futuro dessa terra, agora chegando numa época onde a semente abre-se e, de repente, podemos criar um mundo maravilhoso aqui como nunca antes. É a primavera da consciência, a primavera da união desse caminho interior e exterior. Mas isto começa, se dá e se realiza nesse indivíduo, serzinho aqui coagulado, nesse aí coagulado. Não é uma coisa coletiva, ela acontece podemos chamar de indivíduo, na consciência manifesta no Aloísio, certo? Ou na divindade manifesta no Aloísio, no Félix e nos outros. Passa por aí, né? Porque senão a gente cai eu experimento assim, imagino, se a gente cai numa ilusão que vai ser o coletivo. Não, não tem o coletivo sou eu sou o todo. Você é o todo, certo? Você é o futuro da Terra. Por isso que você fez esse canal maravilhoso. Porque depende de iniciativas assim individuais. Aqui eu faço outras iniciativas, meus amigos, meus companheiros no caminho, cada um faz outra coisa, as coisas às vezes mais loucas. E do ponto de vista é mais importante que seja seu e que seja autêntico e que seja luminoso ao nível do interior, e não importa se muitas pessoas tomam notícia ou não. Isso Sim, sim. é tomado. Se tomam notícia, outros seres tomam notícia. Sim, 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 claro. Porque o silêncio fala muito, né? Sim, E Félix, e essa realização, essa experiência direta de expressar a luz, o divino, como a gente está conversando, passa por esse nascimento, né, que você usou, a borboleta saindo da crisálida, né, quando ela brota, né? Mas aí eu lembro do Chuang Tse, aquele sábio imortal taoísta, né, que disse que teve um sonho e que daí ele acordou e ele ficou assim, que ele sonhou que era uma borboleta. E depois ele ficou em dúvida se ele era o Chuang Tse que tinha sonhado que era uma borboleta ou se ele era a borboleta que tinha sonhado que era o Chuang Tse. Ou seja, esse Koan taoísta, podemos chamar assim, né, vamos dizer assim, nos remete a, a, a romper, vamos dizer, a dissolver, melhor dizendo, todas as limitações e se abrir para acolher todas as experiências e tudo que está presente, certo? perfeitamente. Todas as perguntas é assim ou é assim, são para dar um sorriso e para ser um koan, para ver que a resposta necessita se encontra um outro nível, um nível metafísico, e sempre passa por esse nível do paradoxo. Gosto muito de quando tenho clientes que estão perguntando-se essas perguntas de unir opostos. Penso que é um costume energético muito bom de se imaginar ao mesmo tempo um amigo bem amado e um inimigo que entra no quarto ao mesmo tempo. Aí faz umas coisas com os neurônios, uma coagulação de opostos, e aí se abre pouco a pouco. Também pode-se utilizar outras coisas, imaginar um fogo, imaginar gelo,
imaginar isso, ó, em todo lugar onde há deste mundo, este mundo nós dizemos sim para os opostos, para a água e o fogo, e homem, mulher, luz, sol e lua, sempre há opostos, é normal. E aí encontramos paz de viver dentro do que não é paz. Porque opostos Sim, não estão em paz. Mas há uma triangulação, esse ponto metafísico, que se vê que há opostos, que há briga, guerra ou tensão entre os dois, e que há sempre uma síntese possível. Mas por mudar de perspectiva, não para transformar o mundo exterior, especialmente, ou interior, um, anulando-se essa tensão. Então, não quero me perder nisto, mas de poder dizer é um paradoxo. Primeiro, há o mundo tal que parece. Depois, o mundo parece simbólico. O sol parece talvez simbólico do pai, a lua da mãe, dos sentimentos e da atividade, etc. Mas depois entramos no que você indicou com essa sua citação, o mundo paradoxo. Quanto menor nos temos, maior somos. Quanto há tantos paradoxos. Paradoxo? Paradoxo, não sei. sim, paradoxo, paradoxo. Sim. E por isso tem que passar também. A verdade é sempre paradoxal. Assim que pensamos, pensamento não é pensamento dualístico. Se pensarmos uma coisa simplesmente, aí tem um perigo que não seja a realidade, a realidade absoluta. E é uma nostalgia que cada alma tem dentro de si de encontrar esse absoluto, essa certeza além de palavras, esse amor que inunda tudo, que transforma tudo. Há essa semente dentro de cada um, em forma de nostalgia, e eu encorajo, eu tento encorajar todo mundo para não parar no meio caminho, não parar no mundo simbólico, que é maravilhoso, e astrologia. Eu fiz tantos anos astrologia maravilhoso, me afundei no mundo paradoxal, é maravilhoso, mas tem que ir além, e além, e além, até realmente saber que chegou lá e está conectado à fonte, à essência primordial. Aí a simbologia do Tai Chi, né, do Yin, do Yang, que é permanente, né? No mundo manifesto, né, que vem lá do Wudi, que vem do silêncio, né, do vazio, né? Quando ele manifesta no Yin, no Yang, no branco, no negro, no homem, na mulher, no quente, no frio, no sol, a lua. E isso está tudo manifesto neste corpo que está em permanente mutação, como tem esse livro maravilhoso, que é o I Ching, que é o livro da mutação, que é a única regra que existe, a permanente mutação de tudo, inclusive. Então, eu diria que encontrar, né, como você falou, ir além, ir além, ir além, de certa forma, e encontrar esse repouso nesse não saber, nesse silêncio, nessa beatitude da presença do ser que acolhe tudo isso. Tudo isso é assim que é. E não vive-se em função disso, né? Porque as coisas acontecem independente da gente, não é verdade? De certa Absolutamente. forma, eu diria que a gente não decide absolutamente nada. Sim. E Adoro muito. quanto mais a gente está disponível nesse rio da vida, da energia, da luz, a gente flui com ela, né? E aí esse estado de paz,
de felicidade é natural, não é verdade? É da natureza básica nossa, né? Isso não tem, entre aspas, não tem segredo. O segredo é largar todos os segredos, abrir mão de todos os segredos, não é isso? Sim. Félix, como é que isso, sem se apegar a exemplos muito detalhados, como isso se dá na sua vida relativo ao Félix que ajudou muitas pessoas na vida espiritual, seja como músico, como terapeuta músico? Como é que isso acontece? Bom, a imagem que me vem agora é como um puzzle. Há Sei, muitos pequenos momentos, eureka! Ah, genial! É assim, é assim. E vem um sim, sim. adicionando a outro, e de repente se pensa o puzzle, agora sei qual é a minha imagem total. Você sempre acha, como quando caminha nas montanhas, agora cheguei no mais alto, e aí se mira, tem outro mais alto. Então, você lembra dos tempos no Brasil? Eu tinha 25 anos, eu sempre sabia como é a vida e que as pessoas, o mundo, estavam um pouco fora do como que é. Está como não bem afinado. Sei. Então, eu tentei afinar muito fino com os harmônicos, eu canto, afinar as almas. E senti que eu tinha um dom para como músico às vezes tem, para sentir se alguém está afinado consigo mesmo ou não, ou numa ilusão. E muitas pessoas, por exemplo, têm uma enfermidade, mas não é a enfermidade deles. Um terço das pessoas carregam ou vivem coisas que não são eles, mesmo que parecem que são eles. Mas essa diferença é muito fina se dizer, se pegou essa vibração, essa tosse no ônibus, ou é seu. É talvez um pouco banal, mas você entende o que quero dizer, não? Essa Sim, coisa sim. de realmente, se você escuta o som, a vibração interior da pessoa, pessoa quer dizer personagem, o som que ressoa através da personalidade. Aí você pode sentir se ele está afinado consigo mesmo ou não. Então, por isso, eu comecei muito cedo na minha vida para trabalhar com pessoas e afinar com empatia e com música, etc. Mas eu mesmo penso como o mundo aqui na Alemanha é muito menos vibrando que no Brasil, tá mais difícil fazer esse trabalho aqui que foi no Brasil. Aqui tem muita estrutura, muita administração para cada pessoa que você vê no consultório tem que escrever para três administrações o que você fez, etc. Entende? É muito A difícil. burocracia, a burocracia, a burocracia. Meu Deus, é tipo... Então, agora eu tenho parado o meu trabalho individual para poder me dedicar mais para comunidades e para simplesmente me dar mais tempo nesses estados de felicidade, etc. E aí sinto que vai chegar uma outra fase da minha vida
que não é mais tanto com trabalho individual, mas que seja trabalho não simplesmente ser junto, simplesmente viver. E Sim, sim. compartilhar também meditações, etc., porque em grupo a energia é muito elevada, é um estado muito bonito, mas vou fazer 66 anos o mês que vem, e este ano eu parei esse trabalho individual para poder diminuir esse trabalho administrativo. Lógico que tentamos fazer de todas as partes um exercício espiritual, mas chega na hora que você não quer é, fazer exercício, mas fazer o concerto. Tá, tá certo? Então, Mas ah, esse exercício já não é um concerto? todo exercício é um concerto e você sabe que eu adoro a música da Índia e Sim. aí ela sempre é fluido entre afinar os instrumentos, entrar no concerto e parar o concerto é um contínuo fluido, é um contínuo. Sim. Mas você perguntou como é na minha vida, então é um contínuo, é um fluido, mas para entender melhor como está sendo relevado e por causa das minhas lembranças para o Brasil, eu tentei fazer isso foi naquela época, agora Sim. foi meu trabalho na Alemanha e agora chega uma outra ocasião que ainda é aberto. Quem sabe que venho ah, visitar vocês no Brasil, que venho visitar amigos em outro sítio do mundo com prazer. E detalhando um pouco, como funciona? Você disse que você consegue, conseguir ou consegue, perceber se a pessoa está afinada ou não afinada com a frequência que ela que a essência dela manifesta, né? E quando está desafinada, como que afina? Quer dizer, de forma genérica, você usa uma ferramentas para ajudar a afinar aquele instrumento. Você afina a sua cítara, o seu cello. Agora, como é que você afina uma pessoa? Ou como eu me afino, melhor dizendo. Eu vou te contar uma experiência. Eu recentemente faz 5, 6 anos, eu vinha, apesar de 30 anos atrás ter praticado o Tai Chi, mas eu vim descobrir o Qigong, aprendi agora o Qigong de um mestre taoísta diretamente, aprendi as práticas do Wudi Tai Chi, práticas em que você a todo momento está se afinando, abrindo os seus canais, conectando com o universo, com o cosmos. É uma prática, uma autoprática, né? É uma ferramenta que eu uso comigo. São fórmulas que eu ponho na prática e o meu corpo se sintoniza e se abre para isso. Agora, como terapeuta, como que voltando para a música, como é que a música age? É uma curiosidade. Claro que uma pergunta muito bom. Cada terapeuta, cada pessoa que tenta ajudar outros vai ter outras experiências, porque ele funciona diferentemente. Por Sim, exemplo, tem pessoas que têm antenas de empáticos ou neurônios de espelho muito acentuados. Por exemplo, quando eu tinha 20 anos já, quando eu quis ajudar alguém, depois meu corpo manifestou os sintomas. Se alguém tinha uma alergia, eu curei. Eu tinha, assim, na mão, um pequeno ponto de alergia idêntico ao que tinha tratado. sim, Bom, isso não é para todo mundo e para todo terapeuta assim. E no começo me assustou, mas depois eu me acostumei, porque depois aprendi como dissolver rapidamente essas coisas. Mas é o meu corpo, tanto físico que vibracional, é um instrumento com o qual que tinha que trabalhar. Eu não podia fazer as coisas que você faz,
porque você funciona diferentemente que eu. Como na Sim. astrologia, cada um tem um mapa astral diferente. Então, a primeira coisa é conhecer a si mesmo. A primeira coisa para usar, que seja as mãos, ou um cello, ou um instrumento, ou homeopatia, aspergeria, é conhecer a si mesmo. Por exemplo, alguém entra e você está turbulente porque tinha teléfonos, ou tinha alguma coisa. Aí você não vai perceber o que está acontecendo na outra pessoa. Mas se você está em paz consigo, e de repente você está cheio de remorso, a pessoa pode dizer bom dia, que tempo lindo, e você responde, você tem remorso de quê? Porque de repente eu sinto remorso que só pode vir da vibração da outra pessoa, porque não tinha nada dentro de mim ou de fora. Então, eu posso simplesmente observar a diferença entre o meu estado de paz e o que está acontecendo quando vem uma pessoa. E aí é meu diagnóstico. E depois, com compaixão e amor, tentamos encontrar uma solução. Às vezes digo, talvez sua linguagem, você fala muito sobre os outros, mas fala sobre si, você me fala dos problemas de suas crianças, mas qual realmente é o seu problema? Ou alguma coisa. Ou eu escuto na voz e digo, sua voz é muito... ah, ah, não, me faltam as palavras, mas às vezes a voz é tenso, ó, né? Então pergunto, qual é a sua tensão? Qual é qual é o problema? Vamos tentar falar isso com uma voz de paz. Os mesmos fatos, mas falar sobre eles com uma outra língua, numa outra língua Um outro musical, tom, num um tom outro tom. musical. Porque a realidade, como o nosso inconsciente funciona, não é conteúdo semântico do que dizemos, mas o conteúdo emocional. E o Sim. emocional é muito perto do musical. O nosso inconsciente escuta a nossa música. Uhum, E uhum. aí, quando você fala e você tem um instrumento, você tenta agora, vamos tocar um pouco mais rápido, aí o outro consegue falar, tocar a música vibracional mais rápido. O que eu quero dizer é que não é fácil trabalhar com as pessoas, a base é conhecer a si e tentar encontrar esse ponto neutro e a partir desse tentar eh, alongar com o próprio mais fundo da outra pessoa, todos os níveis do ser dele. Alongar a maneira de pensar, a maneira de falar, a maneira de guiar a vida dele. Sempre ajustar em algum ponto algumas coisas, até que está uma expressão do seu próprio ser. Por isso faço a diferença entre duas fases espirituais diferentes. A fase onde nós buscamos ainda o nosso próprio ser mais fundo. Aí pode ser que Tai Chi, energia e diética, qualquer coisa ajuda. Mas uma vez que encontrou, o caminho começa. O caminho até Deus é longo, mas é curto em comparação ao caminho, o caminho dentro do seu próprio divino. Porque uma vez que você encontrou, tem que todavia, não, tem que continuar caminhando. Tem que dar água às flores ao lado do caminho. Você pode estar simplesmente no sofá e esperar que venha,
muitos sábios estavam na gruta deles, ou na Sim. cabana deles. Os eremitas, eu sou muito eremita, eu vou cada semana numa pequena cabana eremita, e aí não vejo ninguém. Mas depois, quando eu saio, eu respondo simplesmente ao que a vida me se apresenta. Você me perguntou, vamos fazer essa entrevista? Com prazer faço essa entrevista. Mas se não, você não me perguntava, eu não buscava isso. É como necessita chacoalhar a árvore para dar as frutas. Sim. Entende? Essa fase acho é bom para as pessoas fazem a diferença, porque É, conheço muitas pessoas na nossa época que já têm essas realizações do quais você falou, do quais nós falamos, mas ainda necessitam ajuda para transformar a vida, para exprimir isso. Entende? eu tô lembrando, entendo, eu estou lembrando de duas coisas. Primeiro, que o terapeuta, a palavra terapeuta, ela vem do grego therapeuten, que é aquele que cuida e cura de si mesmo, certo? Então, como nós estamos no tema do terapeuta, das terapias em geral, das formas terapêuticas, certo? Então, tem um primeiro momento, como você falou, de se apropriar do próprio ser, de permitir, quer dizer, que esse ser se manifeste e acontece. E cada um tem uma experiência disso, não tem uma receita para isso. Mas isso é fundamentalmente necessário. Conhece-te a ti mesmo, né? Nesse sentido de abrir. E aí vamos dizer, é o caminho do caminho. Né? Quando ele encontra, não, você de fato, quando você se realiza que você é o ser, que você é a presença manifesta, coagulada aqui, a Luísio, ali, Félix, você aí dá sequência a isso, você não está mais buscando, né? A busca acessa, as dúvidas se dissolvem, as perguntas desaparecem e passa a ser uma disponibilidade para que esse ser manifeste e responda aquilo que a vida lhe apresenta. Responda, quer dizer, flua com a vida. Às vezes não precisa responder nada, às vezes pode ser o próprio silêncio. Ou às vezes uma imposição de mão, às vezes tome esta água, ou tome este floral, ou coma esta comida, ou faça esta prática de exercício, certo? Então, mas isto faz parte da experiência das pessoas, de cada um. E é interessante a gente rememorar que, no primeiro momento, as pessoas, e eu passei por essa experiência, acho que você também, a gente achava que tinha as receitas, receipts, para isto, para aquilo. Não, não tem. É uma coisa muito fluido e muito flexível e depende de cada instante, certo? Agora, lembrando um amigo que me conversando com ele outro dia, Francis, e ele falou assim: você prefere quando vai a um terapeuta? Era uma pergunta. Você prefere ir a um terapeuta que você chega lá, ele tem um monte de diplomas na parede, universidade A, universidade B, pós-graduação, mas ele é triste, ele é deprimido, ou você prefere encontrar um amigo feliz e contente que diga para você: vamos tomar um banho de cachoeira e comer uma salada? O que é melhor? Né? Então, essa situação do conhece-te a ti mesmo como é fundamental para um ser exercer a função terapêutica, vamos dizer assim. Sem isso, é muito limitado, né? Fica uma questão burocrático-técnica, como você falou. Agora, Aloysio, você sabe que quando uma pessoa tem, tem perdido o caminho, ou por alguma razão traumatizada, por alguma coisa exterior, que possam ser situações ou vacinas ou qualquer coisa, pode ser traumático. Aí, uma pessoa que já tem encontrado seu próprio
é sua própria essência, às vezes diz, vive sua essência, vive seu próprio ser, tudo vai ser bom, etc. Aí é uma falta de compaixão, porque isso é o problema, é que enquanto está divertido do caminho, como reencontrar isso? E temos que ajudar as pessoas que primeiro realizar que eles têm essa semente divina e depois caminhando para... Às vezes esse caminho não se faz sozinho. Se você vai no deserto, na Saara, você vai pegar uma grande queimação do sol, é melhor alguém dizer, toma cuidado, não sei, ó, mesmo no Brasil, Sim, logicamente, às vezes está muito quente, vem um alemãozinho e depois uma hora vai para o hospital, porque ele foi para o sol, como foi, como vai aqui. Então, tem algumas coisas que temos que cuidar. E eu quero, se permite, falar sobre uma coisa, porque poderíamos falar sobre muita coisa. Mas sim, talvez claro. uma coisa me está muito perto no meu caminho, no meu coração. E eu falei já com você, isso são as vacinas. É a palavra portuguesa, vacinas? Sim, sim, Muitas crianças, a idade de 9 meses, idade de 11 meses, 13 meses, já estão confrontados no sistema energético deles com uma desinformação, uma ilusão de umas doenças, enfermidades que não podem integrar, e isso tem um efeito traumatizante e afastando do seu próprio sentimento. Pergunta para adultos, muitas vezes não sabem o que é bom para eles. Comer uma salada, uma carne, ou quanto já tá, já estão cheios ou ainda não, sabe? Mais um docinho, café tá bom, não tá bom. Resolvem com cabeça, mas a ligação do espírito através da energia com o corpo está rompido. E não em todos os casos, mas mesmo se seja só 40% da humanidade que tem um corte entre si e si mesmo, entre o pensamento e a semente divina, eles estão, num certo modo, no inferno, num contínuo estado traumatizado, perdido, buscando preencher essa falta de ressonância de todos os níveis com alguma coisa exterior. E como dizem no parlamento inglês, eu vi uma discussão, disse um parlamentário, mas se esse Tai Chi e tal método é tão bom para eles, todo mundo que estão felizes consigo mesmo, nosso sistema econômico vai quebrar totalmente, então não podemos permitir que seja ensinado. Que eu quero dizer, tem um interesse econômico que as pessoas buscam materialmente, coisas exteriores, que nunca vão poder preencher essa coisa interior. E para mim foi assim uma lição grande ver que mesmo pessoas buscando o divino, enquanto não eliminaram o veneno, esse trauma das vacinas da infância, havia como um último véu, um último alguma coisa que se mercuriano entre os níveis do ser se tinha posto um véu que não permitiu quebrar completamente até a luz. E isso é uma coisa que eu quero ajudar tanto pessoa que possível. Tira esse veneno do seu sistema e continua que, da qualquer maneira que possa, e depois continua seu caminho interior. Ele vai
dar muito mais frutas. Eu tenho muitas pessoas que relataram, eu tomei essa eliminação da vacina BCG, ou difteria, qualquer coisa, e de repente eu tinha uma experiência de Deus. Essa coisa é maravilhosa, sabe? Porque são Félix, pessoas que Félix, buscam eu estou muitos lembrando, anos e de repente tem essa possibilidade. Isso me dá alegria. eu estou lembrando que quando nos conhecemos, quase 40 anos atrás, uma das primeiras coisas que você já estava trabalhando com essa limpeza, vamos falar, com essa purificação energética do corpo, e aí fizemos do Aloísio uma anamnese, né, um histórico de tudo que tinha tomado e fomos fazendo a limpeza. Estou falando de 40 anos atrás. Félix Uau! já trazia esse processo de limpeza, de trazer não só as vacinas, como outros medicamentos mais fortes, né? Então, o que você está dizendo para nós é que como que foi sendo intoxicado o corpo frequencialmente, vibracionalmente, e hoje a gente vive isso mais intensamente no planeta do que nunca, né? Então, a gente 40 anos atrás já estava, imagine hoje com tudo isso que eles fazem, entendeu? E como isso causa obstáculos energéticos, psíquicos, né? Os hindus chamam de sânskaras, mas é mais do que sânskaras, são sânskaras. A memória corporal celular fica totalmente impregnada de tudo isso e limitada nesse aspecto, não é isso? Explica um pouco mais isso para a gente, a nível frequencial, vibratório, espiritual. Bom, digamos, Aloysio, se você exercita seu corpo, você tem uma alegria juvenil, é sempre bom exercitar o corpo. E Sim, todos os seus valores sanguíneos podem estar ótimos, não? sim. Depois você faz uma análise da sua aura, energia, e faz tai chi, ou faz shiatsu, ou acupuntura, qualquer coisa, e depois toma o pulso e está tudo ótimo, ok? E você vai para a igreja e você fala, perdoa, Senhor, e isso foi, eu não conheço todas as palavras, sabe? Mas você faz uma purificação espiritual, ok? Faz um retiro, alguma coisa. Aí você, a todos os níveis, está limpo, digamos. É uma imagem, digamos, um papel que você dobra, está tudo branco, branco em Branco, toda branco, parte. branco. Que nem a nossa Mas, barba. sim, agora, mas, mesmo que é tudo branco, Sim. tem traça das vacinas, porque o divino se dobrou. E essa dobração é entre os níveis do ser. Se você põe isso numa cópia, numa fotocópia, mesmo que é branco o papel, você vai ver um traço. Sim, sim. Esse traço tem a ver que não é nem yin nem yang, é mercuriano. E aí se está inscrito a informação das vacinas. E por isso é tão difícil e tão importante eliminar. E como no nível, no back, onde as folhas estão coladas, qualquer coisa assim. Então, se faz muito trabalho espiritual e físico e dietas e tudo está limpo e branco e tudo não é inútil. Mas as vacinas é muito refinado. Vem originalmente de uma fonte, digamos, bom, como dizer isso sem dizer nada politicamente não correto? Mas tem, Deus permitiu alguns anjos a cair e a tirar todas as almas que não são fortes com ele. O truque dele, um desses truques
é de esconder-se entre os níveis, muito escondido, ok? Ele não vem abertamente e dizer, vamos lá, eu quero colecionar sua alma, preço e tal, vem aqui. É muito segredo que acontece. Ele diz que eu vou garantir a segurança, eu vou garantir a saúde, eu vou garantir tudo isso. Mas atrás é o contrário que pode acontecer. Ele vai dizer, mira, lá funciona muito bem, muito bem, mas talvez no seu caso não funcionou. Então, a primeira coisa que eu quero dizer com essa imagem é que a informação está bem escondida dentro do sistema, ok? Então, qual método pode chegar a essa mudança? Essa, como uma porta está fixado no momento, e como encontrar lá onde esse retorno se faz? Não sei se me explico bem, mas você me perguntou se eu entendi bem como se trata, como se faz para eliminar os traços das vacinas, não é? Então, eu Sim, quero sim, dizer, utiliza um método que dentro do próprio método tem a possibilidade de fazer mudanças. Por exemplo, a homeopatia nos níveis básicos D6, C6, potências, tem um sim, efeito físico, mas uma C30 tem o efeito contrário ao nível energético. O que uma baixa potência cria no corpo, uma potência mais alta pode curar. Ele sim. tem dentro de si essa possibilidade de retornar, de cambiar as coisas. E uma outra mudança, retorno se faz do nível energético ao nível espiritual. Há dois retornos, como a esquerda controla o lado direito e a direita controla, né? Primeiro retorno, segundo retorno aí dentro onde começam as pernas, é simbolicamente no nosso corpo já esse retorno. Aí você trabalha com um método que, que pode fazer esses de direita para esquerda, de esquerda para essas coisas, e você vai melhor conseguir eliminar as vacinas. Não é muito complicado. Realmente, se É, você toma um remédio tuya e depois a vacina que foi bloqueando o seu contato divino em três potências, físico, intermediário e elevado, e aí esses retornos estão limpos, você põe numa máquina para copiar, e a informação dentro dessa dobradura tem desaparecido. Aí você tem um papel realmente branco e novo. então, se eu compreendi, é quando você faz uma ação energética em diferentes níveis. Vamos pensar assim, bem basicamente, ao nível físico, ao nível energia vital psíquica e ao nível, vamos dizer, espiritual. Se a gente usar três, o número 3 como possibilidade, entendeu? Se Sim. você trabalha com isso, você tem que ter uma ferramenta terapêutica, no caso você falou homeopatia, que consiga agir em níveis diferentes usando determinado elemento básico. Você citou a TUI, a gente pode citar vários outros, em função da toxicidade que foi injetada naquele organismo, naquele corpo, por vacina A, B, C, D, Y, Z, independente de qual seja, certo? É isso, se eu entendo, é isso. E aí abre a possibilidade de você, o teu campo energético fluir, você poder fluir melhor, entendeu? E aí a abertura, de fato, para abrir mão, soltar e diluir todos esses condicionamentos físicos, emocionais, celulares, mentais e assim por diante, certo?
é uma ferramenta que podemos e devemos utilizar nesse tempo que vivemos, certo? Absolutamente. Os efeitos de ver a pessoa, de repente, ser ela mesma, em vez de ser alguma vibração estrangeira, é maravilhoso para todo mundo. E muitas vezes enfermidades desaparecem com isso. E a felicidade está muito grande, também espiritualmente. Sim. Porque o corpo acaba, como é um conjunto de experiências e memórias, ele acaba carregando tudo isso, né? E às vezes a pessoa acha que aquilo é assim mesmo e não é, né? E ela tenta superar com esforços que não levam a lugar nenhum, porque ela tem uma coisa que tem que ser dissolvida. O corpo tem que ficar transparente, vamos dizer assim. É assim, e estou muito feliz de poder falar sobre isso, porque chegamos ao momento que a questão dessas vacinas se tornou muito importante, é uma filosofia, uma política, uma questão política, é uma questão que chegou ao nível, quando eu comecei 40 anos atrás a trabalhar isso, foi mínimo, agora está enorme, então uma coisa é política, e o futuro de cada um e o futuro da humanidade depende de despertar, e de encontrar essa possibilidade de eliminar o melhor que seja possível. Às vezes, a intenção de ser, de confiar na natureza para a sua saúde. Você foi criado divino. Em muitas enfermidades não representam tanto perigo, Perigo, perigo. perigo que tem que tomar a, a atenção, essas coisas, lógico, mas eles não representam aquele perigo que permite ou que justifica de tratar tantas pessoas como uma coisa que também tem efeitos, Sim, efeitos sim, sim, sim. secundários e intoxicação, até bloquear o fluido sanguíneo completamente e realmente levar ao longo prazo a mais dificuldades que a qualquer enfermidade do mundo. Tenho visto isso eh, eh, milhas, muitas Milhares, vezes. milhares. Não importa o número, mas tenho visto Sim, isso muitas vezes, que como é importante poder eliminar, como é importante compreender as enfermidades como um amigo para nosso despertar. Porque na sombra, muitas vezes, do que mais nós temos medo, tem um grandes presentes, porque quando se retorna a oscuridade em luz, aí vem o presente. Onde está tudo bom, onde está tudo corre, onde os anjos já estão trabalhando, aí não tem despertar. O despertar vem quando se passa pela morte, pelo inferno, pela dificuldade, pela enfermidade, e você aprende aí, se desperta a um outro nível de consciência, de ser. Aí você despertou em realidade, em verdade, e faz essas experiências autênticas de realização. Félix, olha, maravilhoso o que você está falando, porque são temas que a gente vem conversando, experimentando, vivendo e conversamos já com vários amigos. E se você trouxe algo novo e que não é novo, certo? Que é como essa necessidade de purificar essas memórias mais profundas desse corpo, porque se as pessoas buscam despertar, o iluminar espiritual, se realizar espiritualmente, eu não sou o corpo, eu não sou esses pensamentos, eu não sou esse ser separado. Sim, tudo isto, mas tudo isso está aí coagulado nesse ser e nesse corpo, certo? Se você quer se realizar, necessita e é espiritualmente o que você é, tem que
limpar e purificar todo. E esse alerta que você diz, que você faz isso já há 40 anos, como eu te lembrei, a gente fez isso lá atrás, entendeu? No tempo. É maravilhoso, eu acho que pode acrescentar e iluminar muita gente, trazer pistas, vamos dizer assim, sinais, sinalizar para várias pessoas. Félix, eu gostaria que a gente está meio que no tempo de encerrar a nossa conversa. Queria te agradecer muito por essa conversa, nós vamos conversar mais, e queria que você terminasse com as suas palavras essa conversa. Você já experimentou, eu quero dizer, a, a, o perigo do despertar espiritual é que separamos nos do nosso templo. E se retornarmos e purificamos e fazemos desse templo o nosso templo de luz, aí simplesmente a emoção, os pensamentos vão ser de amor e de saúde naturalmente. Isso realmente como um retorno ao paraíso, porque não tem mais essa separação. Não tem vergonha, não tem nada do que nos afastou, não tem esse saber dessa árvore. E é como tomar da árvore da vida. Em vez da árvore do conhecimento, toma-se o ambrósio da árvore da vida. Vivem bem, vivem confiando nisso, que é uma unidade só. Corpo, energia e espírito. E se você encontrou essa unidade, você é você mesmo, você vai descobrir que todos os outros também são. E que somos uma grande família, chegando das estrelas mais iluminadas e fazendo a experiência aqui na Terra. E eu desejo uma boa continuação para você, Aloysio, e para todos os seus amigos no Brasil. Eu estou com vocês. Eu cada dia rezo para esse país maravilhoso, para a Terra tudo, mas também para que seja finalmente a possibilidade de cada um viver bem e retornar ao seu estado de puro, de purificação, de despertado natural, dado pela criação, desde o começo, para que o fim seja como o começo. Obrigado, Félix. Obrigado. Obrigado, Aloysio. Obrigado. Então, até a próxima. Até a próxima.